irei falar sobre uma nova funcionalidade localizada no card de protocolo, e essa funcionalidade é assunto de processo. Então, o assunto de processo foi criado como uma maneira de padronizar os assuntos e facilitar a sua busca diante do sistema. Então, aqui é a nossa tela principal do assunto de processo, onde tem o campo descrição e classificação como filtros, onde basta digitar a combinação de um ou mais filtro e clicar em pesquisar. Então, aqui está o nosso resultado da consulta de acordo com o que foi filtrado. Agora falarei sobre a parte de inclusão. Então, eu vou clicar em incluir. E nesta tela, devemos preencher pelo menos os campos obrigatórios. Então, um deles é o campo de classificação, que está explicado no vídeo anterior, que fica localizado também no card de protocolo. Ao lado, temos o campo de descrição, onde este campo também é obrigatório e deverá preencher a informação do assunto, por exemplo, férias. Então, na nossa classificação é de servidores de RH e a descrição desse assunto é férias. Então, todo o processo que eu for abrir para um servidor entrar de férias, eu seleciono este assunto de processo. Aqui ao lado temos a flag de confidencial, que é a indicação se esse assunto de processo será tratado como confidencial ou não. Se for selecionado no campo confidencial sim, os processos incluídos com este assunto serão vistos apenas pelos usuários envolvidos. Então, vou clicar aqui sim. Documentos para o assunto. Este campo é um campo de tipo de seleção, onde o usuário deverá selecionar um ou mais documentos. Esses documentos selecionados serão requisitados no meio da inclusão do processo deste assunto. Então, por exemplo, para este assunto eu vou precisar do CPF e da certidão do processo. Abaixo temos a área de atributos para o assunto, onde este campo é um campo de tipo seleção e o usuário poderá selecionar desde um ou mais atributos que cadastramos também no card de protocolo, na funcionalidade de atributo de assunto. Então, sempre quando for esse assunto, eu vou querer falar de situação alterada, por exemplo. Aqui, ações para o assunto. Ele é um campo de tipo seleção, onde o usuário deverá selecionar desde uma ou até mais ações. Por exemplo, eu vou falar que ele é de gerar assentamento. Desta maneira, é criado um link daquele assunto do processo que está nas demais informações contidas nas outras ações do software. Então, já preenchemos todos os nossos campos e vou falar agora sobre alguns botões e funções que existem nesta tela. Uma função que existe é de voltar, que fica no botão ao lado esquerdo inferior do sistema. Caso eu clique no botão voltar, ele retornará para a tela principal. Temos também a função do rastro de navegação, que é é uma maneira de facilitar o usuário, onde ele não precisa clicar mais várias vezes no botão voltar do navegador e basta ele clicar aqui no rastro de navegação por onde ele quer retornar. Ele quer retornar para o módulo administrativo, ele clica aqui. E por fim, e mais importante, temos o botão de salvar, que ele gravará o nosso novo assunto de processo. Então, o sistema retorna para a tela principal, confirmando que o nosso assunto de processo foi criado com sucesso. Onde é possível ver o nosso assunto férias. E ao lado do nosso resultado da consulta, nós temos as seguintes ações de detalhe, de editar e de excluir. Falarei um pouco sobre a de detalhe. O intuito dessa funcionalidade é mostrar detalhadamente todas as informações cadastradas para o assunto selecionados. Os campos que não estão presentes na nossa tela principal podem ser visualizados nesta tela, de maneira que o usuário apenas visualize e não faça nenhuma alteração que não deseje.
Mas caso o usuário fala, eu desejo alterar este assunto de processo, no canto superior direito nós temos a opção de editar ou também de excluir este assunto. Já no canto inferior esquerdo nós temos a opção de voltar. Se eu clicar em voltar, ele retornará para a tela principal do assunto de processo. Porém, eu falarei agora sobre a alteração. Então, vou clicar aqui em alterar. E o sistema abre a nossa tela de alteração, onde todos os campos são passíveis de alteração. Por exemplo, ele não quer mais que requisite certidão. E as férias servidor. E eu mudei a descrição. Então, com isso, já realizei algumas alterações. E também nesta tela temos o botão voltar. Temos o mesmo conceito do rastro de navegação, já explicado na tela de inclusão. E aqui no nosso canto inferior direito temos a opção de excluir e de salvar. Eu vou clicar em salvar para gravar a nossa alteração. E o nosso item foi atualizado com sucesso. Lembrando que para realizar a alteração nós temos dois caminhos. O caminho que eu fiz, que foi na ação de detalhes, eu cliquei no botão editar, como também é possível clicar aqui nas nossas ações no botão do lapisinho, que é o botão de editar também. Ambos os ícones levam para a nossa mesma tela de alteração que acabamos de ver. Por fim, falarei da ação de excluir, que é possível clicar aqui. Como também é possível na tela de detalhes, nós temos o ícone de exclusão e na tela de alteração também. Ambos os ícones levam para essa mesma tela, que é a confirmação se o usuário tem certeza se deseja remover ou não o nosso assunto de processo. Se eu clicar em cancelar, o sistema retornará para a tela principal. Ou se eu clicar em sim remover, ele fará a validação e informará se esse assunto de processo pode ser removido ou não. Neste caso, o assunto de processo ele não pode ser excluído, pois ele já estava relacionado a outros itens do sistema. Então, com isso, eu vou clicar em cancelar. E o sistema retornará para a tela principal. Com isso, finalizo o assunto de processo.